Bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil, Carlos Andreasa e o Vinheteiro. Salve, salve, sejam bem-vindos ouvintes e espectadores da Jovem Pan. É um prazer estar aqui na estreia do nosso programa Zoeira Cultural. Aqui você vai participar da construção desse programa no clima de zoeira, no clima de bom humor, de irreverência com a gente. Você pode sugerir pautas para os próximos programas por meio da hashtag Zoeira Cultural. E eu tenho lá no Rio de Janeiro meu compadre Carlos Andreasa. Salve, salve, Andreasa. Salve, salve, alô, que maravilha poder tratar de temas, finalmente de temas importantes, relevantes para o debate público universal. Salve, salve, André. Você lembra que a gente tinha um podcast 15 anos atrás? Você passava na minha casa pra gente gravar e falar aquele besterol todo, e hoje a gente tá trazendo aqui pra Jovem Pan o nosso clima. Você se lembra do nome? Qual era o nome? Eu não lembro. Sem vinheta, porque a gente era pobre, não podia colocar vinheta, então não tinha nada agora disso. A gente tem o Reginaldo aqui à nossa disposição e o grande Lorde Vinheteiro com o seu teclado aqui no estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Salve, salve, Vinheteiro. Tudo bem? Vamos tentar fazer uma trilha sonora aqui para sonorizar o programa. É o nosso caçulinha aqui, o Vinheteiro, o caçulinha com aquela simpatia toda, e o nosso Vinheteiro, como é que é? O seu estado de espírito? Nenhuma simpatia, desconfie das pessoas simpáticas, elas querem te ferrar. Muito bem, então no primeiro quadro desse programa a gente pretende debater pautas da semana, algum aspecto que esteja relacionado à cultura ou às artes, que esteja rendendo debates aí na internet, onde quer que seja, na rua, na mesa do bar. E o papo dessa semana foi o documentário sobre a vida do Michael Jackson. A exibição do filme Deixando Neverland na HBO no fim de semana colocou os brasileiros nesse debate que dominou as sessões culturais de jornais, sites e programas de TV internacionais nas últimas semanas. Um debate que suscita várias questões que a gente pode explorar aqui junto com vocês, ouvintes e espectadores. Afinal, os depoimentos de Wade Robson, que foi coreógrafo da Britney Spears. Que currículo, hein, Vinheteiro? Você acompanhou a obra da Britney Spears? Eu conheço, ela é gatinha, ela tem seios fartos, meio louca, cortou o cabelo uma época, ela ficou de cabelo curto, mulheres de cabelo curto não são apetitosas, né? Mas ela voltou ao normal, graças a Deus. Então os depoimentos desse Wade Robson e do Jimmy Safechuck, supostas vítimas de pedofilia cometida por Michael Jackson, são suficientes para condenar o rei do pop? E se forem, seus fãs e ouvintes eventuais devem parar de consumir o que ele produziu? Obra e artista são separáveis, são inseparáveis? É bom deixar registrado que, de acordo com o filme, o Michael Jackson procurava crianças que o idolatravam, lentamente seduzindo os pais, com férias, dinheiro, casas, enquanto manipulava psicologicamente os meninos para acreditarem que eram cúmplices de seus alegados crimes sexuais. Esse programa, Andreasa, é feito num clima tão zoeiro que eu assisti, o documentário foi dividido em 2 dias de exibição, eu só assisti a segunda parte. Você, eu soube que não assistiu nenhuma, mas a gente tem muita autoridade, mais até do que o pessoal envolvido aí na história do Michael Jackson, para falar a respeito, não é mesmo? Eu me sinto muito preparado, especialmente preparado para falar a respeito, porque não vi nada. Ignoro completamente do que se trata. Mas tem algumas premissas colocadas aí, né, Felipe Vinheteiro? A primeira delas me parece ser o fato, né, e aí eu penso até na condição de pai, mas não é necessária, o fato de que nós tínhamos um adulto que morava em Neverland, na Terra do Nunca, e que tinha como seus amigos crianças, né? Portanto, os pais autorizavam que seus filhos frequentassem a Terra do Nunca, propriedade do amigo adulto, sendo este amigo adulto Michael Jackson, alguém reconhecidamente vítima de abusos sexuais na infância, alguém com quem um pai não gostaria que seus filhos convivessem. Isso para mim é um fato muito importante para a gente discutir aqui, a partir do que desdobrar outras discussões, entre elas a questão da palavra dos dois, hoje adultos, então crianças, tanto tempo depois, contra alguém que está morto, portanto não está aqui para se defender. A gente fala até um pouco do Brasil, né? O Brasil tem essa cultura da delação premiada valendo como prova. Até que ponto a palavra de 2 pessoas tem peso probatório para condenar outrem? E aí?
Pois é, Andreasa, os depoimentos do Wade Robson, do Jimmy Safechuck são feitos em detalhes nos filmes. Eu achei o Wade Robson um cara assim mais teatral, mais difícil de acreditar na palavra dele, e o Jimmy Safechuck é um cara que fala com mais serenidade, ele parece ser mais objetivo, levantou várias questões psicológicas, eles parecem que estavam ali com um discurso construído depois de muito tempo de análise. Se você esquecer que são eles, essas figuras, que é o Michael Jackson, é até verossímil a possibilidade de que crianças abusadas sexualmente por alguém tenham defendido essa pessoa na época pelo envolvimento direto que tinham, por terem compartilhado muitas brincadeiras num lugar onde, sei lá, passavam as férias, passavam dias normais também, que não estudavam. É compreensível que eles tivessem defendido naquela época e depois de uma certa idade acabassem falando aquilo que realmente viveram depois de todas umas sessões de terapia. É possível que isso aconteça, mas é bom deixar registrado que não dá pra gente cravar aqui que o crime aconteceu. Isso é tema de debate no mundo inteiro, já houve vários processos, teve um processo em que o Michael Jackson acabou chegando a um acordo financeiro, isso é tratado no filme. Aí uma pessoa fala que o fato de os acusadores terem aceitado o dinheiro mostra simplesmente que eles só estavam atrás de dinheiro. Uma mulher, uma senhora, diz que se fosse com o filho dela, ela nunca aceitaria um dinheiro para fechar um acordo de alguém que abusou sexualmente do filho. Ela iria até o fim para esse cara ficar preso pelo resto da vida. Então ficam uma série de questões a respeito disso. E de fato a gente não tem como cravar que os crimes sexuais aconteceram. Agora, existe essa outra questão que você já abordou indiretamente aí, Andreasa, que é a questão de ser próprio ou impróprio que alguém, seja quem for, mas principalmente aí um ícone da música, um artista, uma celebridade, tenha dormido por tanto tempo, tantas noites seguidas, semanas, meses, com crianças na própria cama, né, dividindo aquele quarto em meio a brincadeiras, e que os pais tenham autorizado isso. No filme, as mães desses, entre aspas, delatores, desses acusadores, se mostram profundamente arrependidas, envergonhadas, humilhadas consigo mesmas por terem permitido que as suas crianças tenham dormido com o Michael Jackson. Elas visivelmente acreditam no depoimento dos filhos, quer dizer, elas acreditam que eles tenham sido abusados sexualmente, mas independentemente disso, é bom a gente chamar a atenção para o fato de que não é uma atitude própria de se deixar que os seus filhos durmam com outra pessoa. Os pais precisam fiscalizar, precisam monitorar. É claro que o filho pode ir numa viagem de fim de semana, dormir na casa de um amigo, eventualmente, mas não é essa continuidade, essa periodicidade com que isso acontecia algo a ser considerado normal, né, Andreasa? Pois é, eu queria voltar ao tema aqui para mim fundamental, originário, que é o fato de pais autorizarem por tanto tempo. Eu estou falando, portanto, de uma rede de complacência / conivência. A quantidade de adultos supostamente responsáveis, tanto na condição de pais quanto de funcionários do próprio Michael Jackson, que foram coniventes ou complacentes com um estado de coisas inaceitáveis. Nós estamos falando de uma propriedade, de um parque de diversões chamado Neverland, Terra do Nunca, propriedade de um indivíduo que recebia crianças autorizadas pelos pais, nada disso era escondido, sendo esse proprietário um adulto com um passado que o Michael Jackson tinha. Alguém, aqui eu não faço julgamento moral, individual, cada um sabe onde aperta o próprio calo, mas alguém que tinha um histórico de traumas. Quer dizer, aí a gente chega a esse ponto fundamental que é os pais agora, tantos anos depois, como você, Felipe, citou, arrependidos, aceitando aquilo que os filhos falam neste filme. Mas agora é tarde, né? Agora o estrago está feito e chega num ponto que passa pelo deslumbramento. É evidente que lá atrás esses pais, alguns desprovidos de bens materiais, chamemos assim, se deslumbravam com a possibilidade dos filhos ascenderem economicamente, não tenhamos dúvida, a partir dessa proximidade com o Michael Jackson. E também tem uma outra discussão de fundo a ser desenvolvida aqui, e acho que vocês vão gostar dela, que é a ideia de que a condição de gênio, de grande artista, uma estatura artística muito alta, autoriza o gênio a qualquer coisa, ou melhor, faz com que nós do outro lado autorizemos ou aceitemos abusos da parte desse gênio.
Exatamente, o Jimmy Safechuck, ele levanta essas questões sobre esses dois sentimentos que moraram nele durante muito tempo. Quer dizer, como aceitar isso, que seja um gênio na arte, que seja até uma pessoa próxima, querida, e que seja um abusador de crianças. Então ele teve muita dificuldade para reconhecer isso e para acabar colocando a boca no trombone. Eu quero interromper aqui o nosso debate para falar com o Lorde Vinheteiro, dono do canal de YouTube, com o maior número de inscritos no mundo em relação ao piano, não é? Em relação ao piano, piano clássico. Você toca Michael Jackson? Eu arranho alguma coisinha, mas só aproveitando isso aí que vocês estavam falando de Michael Jackson é um gênio. Gênio da onde? O que ele fez de tão genial? A gente tá falando na visão dos fãs dele, evidentemente. Ah, bom. Não, mas tem um ponto importante aí. Gênio é Lorde Vinheteiro, bom. diga aí, André. Mas tem um ponto importante aí. Não, eu ia perguntar isso até para desdobrar uma outra questão, um outro debate aqui, para ouvir a posição do vinheteiro com a sua sólida formação clássica, erudita, a respeito da música do Michael Jackson. Há algum valor ali da sua parte? Se identifica algum valor? Não. Tem um valor, mas eu não acredito que tenha sido ele que fez. O produtor dele, eu não sei quem é o produtor, que criou as músicas, né? Ele apenas é um cantor. E um cantor ou um instrumentista, um pianista, é apenas uma ferramenta de trabalho de um compositor. É uma ferramenta. E obviamente ele dançava, fazia aquelas danças, pegava no testículo e tal, e a turma achava bonito aquilo lá. Mas tem algum valor, mas não é. Ele é super valorizado. Eu acho que é super valorizado. Bom, era o Bach, Mozart, Beethoven. Esses caras eram macho. Isso era músico macho, que na época não tinha essa facilidade toda que tinha aí na época do Michael Jackson, em anos 80. Ô Vinheteiro, você chegou aqui antes do programa e estava tentando tirar alguma música do Michael Jackson. Eu falei para você tirar Beat It. Você conseguiu em 5 minutos tirar aquele refrãozinho, aquela batidinha daquela música que tocou muito na minha infância? Eu acho que eu vou errar, mas era mais ou menos assim. Era isso? É isso aí, de novo, Vinheteiro, mais uma palhinha. Cinco minutos eu até exagerei, Vinheteiro. Tirou em 30 segundos, ele tirou essa batidinha. Obviamente a música é maior, mas só deu tempo de eu aprender esses pequenos motivos rítmicos. Faz uns 10 segundos aí de uma música clássica, só pra ver a comparação. 10 segundos de uma música clássica, um Mozart aqui, ó, uma famosa. Muito bem, que beleza, que privilégio ter Lorde Vinheteiro aqui. Mas acabou com o Michael Jackson, né? Oi? Acabou com o Michael Jackson. Acabou com o Michael Jackson. Não sobrou nada do Michael Jackson depois disso. Mas Fala, Felipe. O Michael Jackson, ele é considerado mais importante, né, do que esses antigos, porque ele tem número de exibições. O Michael Jackson tem música com 500 milhões de views no YouTube. O Michael Jackson vendeu milhões. Não, estou em busca do vídeo de 1 trilhão de views. Então, o Michael Jackson, como ele tem esse monte de exibição, a turma super valoriza ele, né? E todos os artistas da modernidade. Andreas, e aí a gente chega à questão sobre obra e artistas serem separáveis ou não serem separáveis. Essa questão é importante. Aliás, o Woody Allen também virou alvo aí do movimento Me Too. A imagem dele foi arranhada no último ano por novas declarações da sua filha adotiva, Dylan Farrell, que o acusa de ter abusado sexualmente dela quando era uma menina. E um caso parecido também com o que ocorre com o Michael Jackson. A gente sempre fala no debate político sobre militantes petistas, pessoas que são compositores popular reconhecido como Chico Buarque, mas que defendem criminosos como Lula, por exemplo. E aí as pessoas, tem gente que consegue continuar ouvindo a obra mesmo tendo um repúdio sobre a opinião política do artista, tem gente que não consegue. E agora existe esse debate, devemos parar de consumir a obra do Michael Jackson em razão de acusações. É claro que, como a gente deixou claro, nada está comprovado em relação aos supostos crimes, alegados crimes do Michael Jackson, mas isso, Andreas, na minha visão,
não, depende de cada pessoa. Quer dizer, cada pessoa que vai conceber se consegue desvencilhar uma imagem negativa do artista da obra criada por ele e do seu desfrute dela, né? Do ponto de vista político, e é claro que isso é uma questão individual, aqui nós somos defensores do direito individual de fazer escolhas. Do ponto de vista político, a opinião de um artista não tem qualquer valor, para mim. Quer dizer, não tem valor maior do que a minha ou a sua. É uma opinião qualquer, como outra qualquer. Me incomoda muito, principalmente isso sim, do que a minha o artista e a sua, que né, usa... Exatamente. Quer dizer, me incomoda muito o artista, no entanto, que usa a sua condição privilegiada, né, o fácil acesso ao palco, o fácil acesso ao microfone para fazer proselitismo. Quer dizer, usando um espaço conquistado ali para tentar ser influente aqui. E isso me incomoda profundamente. No caso da formação do caráter, né, quer dizer, defeitos individuais, se a gente for pesquisar profundamente sobre aqueles de que gostamos, artistas que admiramos, e condicionar esse gosto, o que nós descobrirmos, a apreciação de sua arte, vai sobrar muito pouco no final das contas. Eu tento fazer esse exercício diário, às vezes é difícil, de separar o indivíduo, as suas ideias, a sua história, os seus malfeitos, os seus erros, os seus dramas existenciais, da qualidade da sua obra. E muitas vezes esses dramas existenciais são elementos constitutivos fundamentais para uma obra importante. Veja, peço licença ao vinheteiro, com a sua formação clássica, para falar daquilo que é caro a nós, a mim e Felipe. Nós gostamos de samba. Nós conhecemos samba. Se a gente for investigar a vida daquele sambista de que gostamos, nós vamos nos decepcionar. É melhor não conhecer. Eu até defendo isso. Não queira conhecer aqueles de que você gosta, porque você vai encontrar alcoólatras, você vai encontrar cheiradores, você vai encontrar abuso físico contra mulheres. Fora você vai encontrar isso. Então eu tento separar isso. Eu tento separar, faço esse esforço, a figura, o indivíduo de sua obra. E acho que isso deveria servir também para o Michael Jackson, entre aqueles que gostam dele. Assim como, sem dúvida nenhuma, para o Woody Allen. O Woody Allen tem seus problemas morais gravíssimos, mas eu não posso abrir mão de ver um filme como Desconstruindo Harry. Tão simples quanto isso. Exatamente. Vinheteiro, é possível separar a sua obra da sua pessoa, Vinheteiro? Então, voltando a falar do Michael Jackson, os fonogramas dele, seja lá quem tenha feito, quem tenha criado, quem tenha feito ficar famoso e tal, são fonogramas que trazem alegria e prazer a algumas pessoas que escutam. Então, se ele é bandido ou não, as pessoas continuarão ouvindo, né, esses fonogramas e apreciando. Eu acho que dá pra separar, sim. Dá pra separar e dá pra continuar criticando eventuais comportamentos que a gente discorda ou que a gente repudia, mesmo nas pessoas que a gente admira em razão de outras questões. Uma coisa não é incompatível com a outra e a gente pode continuar curtindo a obra. Eu aqui, André, sou um abstêmio, você sabe, todos esses sambistas, quer dizer, não vou exagerar, né? Mas vários deles são alcoólatras, né? Assim como há pessoas que são contra as drogas, contra a legalização das drogas, e tem uma série de cantores, de compositores brilhantes que foram usuários de drogas, eventualmente até morreram em decorrência dela. Você conhece vários, vinheteiros? Usuário, tem o cara do Nirvana lá, o Kurt Cobain, né? As músicas eram muito bonitas, mas ele gostava de entorpecentes. Tanto que ele morreu usando os entorpecentes, né? É a primeira vez que eu vejo você se referir a uma música popular como muito bonita. Kurt Cobain, ele tá aí nesse grupo muito restrito, muito fechado. Sim, não, eu o vinheteiro arranha alguma coisa dele? Se eu deveria preparar antes. Eu nem lembro, só lembrei dele que ele usava entorpecentes. Mas a grande maioria sempre usa, né? O Beethoven tomava umas pingas, o Chopin. Na época não tinha essas drogas de hoje, essas drogas afrescalhadas aí, metanfetamina. Eram drogas, só tinha pinga e ópio, né? Maconha, acho que só em países quentes, né?
Eu não sei, realmente eu não sei. Muito bem, os ouvintes e espectadores aqui do nosso programa Zoeira Cultural podem deixar seus comentários com a hashtag Zoeira Cultural também, para lembrar de casos específicos de artistas que eles gostam, mas que faziam alguma coisa que eles repudiam. A gente vai receber aí várias histórias a respeito disso, tenho certeza. No segundo quadro do nosso programa, a gente pretende analisar trechos de livros ou declarações de escritores que a gente gosta ou que a gente não gosta e que suscitem também bons debates. E a gente separou aqui declarações como se fossem fatos do dia do escritor, por exemplo, J.D. Salinger. Ele disse uma vez, e o vinheteiro gostou dessa frase, eu vou querer que ele comente também, abro aspas, eu sou bom, vai levar um tempo para convencer o público, mas isso vai acontecer. Fecho aspas. Isso foi o J.D. Salinger aos 22 anos, numa carta de 1941 a Ruth Smith Meyer, uma década antes da publicação original do seu mais famoso romance, O Apanhador no Campo de Centeio, romance de formação que marca a adolescência e a juventude de muita gente, marcou a mim. Eu li um pouquinho mais para a juventude, ali adulto relativamente jovem ainda, e foi praticamente um livro que inventou, o pessoal costuma dizer, a adolescência com aquele personagem Holden Caulfield, tendo uma mistura ali de afeto e revolta contra tudo e todos que estavam ao seu redor. E outra frase numa linha parecida, para a gente analisar, Andreas, é uma do nosso querido Rubem Fonseca. Abro aspas, mas eu não me preocupei muito não. Quando decidi escrever, pensei que para ser escritor, você só precisa de duas coisas. Não se incomodar se não achar editor e não se incomodar se alguém disser que seu livro é uma porcaria. Você é muito bom, só interessa o que você pensa de você. Fiz vários livros, todos com palavras horrendas. Nós, escritores, não podemos discriminar as palavras. Fecho aspas, então, declaração do Rubem Fonseca num discurso na Academia Brasileira de Letras, ABL, ao lembrar que ele foi rejeitado por um editor a quem entregou um manuscrito quando ele tinha 17 anos e que foi criticado por usar palavras horrendas. Eu tô lendo isso aqui agora, eu lembrei até do Ed Murphy, um dos ídolos também da minha infância, nesses filmes Sessão da Tarde, em que ele falava que quando ele começou a carreira, ele falava palavrão e tal, e aí chegaram as pessoas e falaram, não fala tanto palavrão assim, não sei o quê, mas que ele persistiu naquilo que era o estilo dele, um estilo desbocado que tem a ver com os ambientes em que ele cresceu e tal, e que dentro da autenticidade dele guardava uma certa lógica e evidentemente aquelas turnês dele como stand-up fizeram um sucesso danado. Mas eu quero jogar aqui vou começar por você, vinheteiro. Você se acha bom e você acha que levou um tempo para você convencer o público? E quando isso aconteceu, como pianista clássico que você é, num país que dá mais atenção ao funk, por exemplo? Essa frase que você disse aí é muito interessante, porque o músico, tanto o músico quanto o cara que faz musculação, esportes ou faz jornalismo, o tempo inteiro a gente olha e vê, eu sou melhor que isso aqui, eu sou melhor, eu sou pior, não é? Esse cara escreve melhor. Então a gente sabe quando a gente faz alguma coisa direitinho. Então a gente precisa mostrar pro público. Eu encontrei o YouTube e fiquei tocando lá até gerar um número de exibições que me trouxesse alguma relevância. E as pessoas, elas assistem o meu canal, né? Elas gostam de mim, não porque elas gostam de mim, elas gostam do número de visita que tem. Então elas clicam, não é do meu trabalho. A visita gera uma credibilidade para você. Exatamente. É igual uma emissora. Você estando numa emissora, você gera credibilidade. Exatamente. Eu não sei se foi bem isso que você me perguntou, mas não, eu tava perguntando se você teve de persistir, muito, sabendo do seu talento, evidentemente, e nem sempre sendo compreendido pelo seu público mais imediato. Quer dizer, aquelas pessoas ao seu redor, evidentemente, poderiam não ser pessoas interessadas pelo tipo de música que você faz. Exatamente. A internet propiciou que a sua música ganhasse um público maior. As pessoas ao redor da gente, elas dizem que você vai fracassar. É aí que você deve aproveitar. Porque eu lembro quando eu botei o primeiro vídeo na internet, falaram assim, mas pra quê? Eu tava na Unesp. Pra que você tá pondo o vídeo na internet? Eu falei, porque o cara aparecer, né? Eu vou tocar pra quem? A churrascaria não me dá emprego, o shopping não me dá emprego, então eu vou colocar lá.
E teve que persistir durante anos, obviamente. Acredito que todas as áreas sejam assim, né? Sem a persistência, não se vai a lugar algum. Carlos Andreasa, você que é editor, você sabe os dois lados, né? O lado do artista que acredita no seu talento e que traz o livro para você, e o seu lado como comentarista, como articulista, como colunista e, por que não dizer, como escritor também, que precisa ganhar um espaço, ter um público cativo. Diga lá, Andreasa. Seria o caso, Felipe, porque essas questões são um convite à imodéstia, né? Então, vamos lá. Esse programa está aqui para constranger. Isso. As pessoas não sabem, ou a maioria dos espectadores não sabem, mas eu e Felipe fundamos, junto com Rafael Cime, em 2003, um site chamado tribuneiros.com. Pioneiro em vários aspectos na internet, certamente pioneiro naquilo que nós fazemos, eu e Felipe, hoje. E foi nesse site que surgiu o programa, o podcast que nós fazíamos sem vinheta, a que fizemos referência no começo do programa. Vejam, nós chegamos até aqui, a ponto de ter o vinheteiro. Nós tínhamos o programa sem vinheta e hoje temos o vinheteiro conosco. Muito obrigado. Temos o luxo de ter um Reginaldo trabalhando conosco numa grande rádio como a Jovem Pan. Qual era a nossa crença lá atrás? A crença da juventude. Eu tinha 23 anos naquela ocasião. Eu me achava muito bom. Me achava excelente, né? Felipe também, certamente. E a gente criou o site, conforme disse o vinheteiro, a respeito do seu canal, para sermos vistos. Nós queríamos ser vistos, nós queríamos ser lidos, e nós conquistamos um pequeno público ali. A diferença é que nós, naquela ocasião, almejávamos chegar até aqui onde estamos hoje, ampliando o nosso público, capazes de falar para mais gente. Nesse sentido, fomos muito bem sucedidos. A dúvida é se nós continuamos nos achando muito bons, Felipe. O que você acha? Não, a gente tem de se achar bom, senão a gente não vai a lugar nenhum, né? Tem que acreditar no talento, na capacidade de trazer alguma coisa para o público e de ter um trabalho transparente, fiel aos fatos, no caso do jornalismo, evidentemente, para atingir um público cada vez maior, mesmo que às vezes a gente tenha de ir contra os interesses ou as paixões ou as opiniões de uma parcela desse público. Agora o vinheteiro tocou num ponto que me lembrou uma passagem do Henry Miller, que eu usei uma vez numa crônica minha, em que ele fala que quando tentamos fazer algo... Henry Miller era um grande escritor, com vários momentos eróticos nos livros dele. Rubem Fonseca também tem nos livros dele aí 2 citações desse universo aqui nesse programa, quase que impróprio para menores. Então ele falou, quando tentamos fazer algo que ultrapassa nossos poderes, é inútil buscar a aprovação dos amigos. Eles só acreditam em você na medida em que o conhecem. E eles não... E a possibilidade de que você seja maior do que parece é perturbadora, pois a amizade se baseia na reciprocidade. É quase uma lei. Toda vez que um homem embarca numa grande aventura, precisa cortar todos os laços. Aí o lado bem radical do Henry Miller e se achando, obviamente, superior aos amigos, pelo menos naquela tarefa dele criativa de escrever. E aí ele fala que é preciso se isolar no meio do nada, Felipe, e quando já se enfrentou a si mesmo em combate, é preciso voltar e escolher um discípulo, Andreasa. Diga aí. Espetacular essa frase que você falou. O vinheteiro já está se enriquecendo culturalmente com o nosso programa. Maravilhoso poder falar de Henry Miller, né? De repente, assim, no improviso. Eu tenho a grande honra de ser editor de parte da obra de Henry Miller e daqueles 2 livros que são os mais caros para mim no conjunto da obra desse grande escritor americano que viveu um período importante na Europa, que são Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Eu aconselho que as pessoas leiam Henry Miller e a sua obra Fessenina, tão importante. Como Fessenino também é o grande Rubem Fonseca, porque está vivíssimo aí conosco. Eu queria comentar, Felipe, rapidamente a segunda citação, porque aí chama o editor, que eu sou, para dizer o seguinte, que o escritor, ou aquele que deseja ser escritor, não deve de fato se incomodar se não achar editor, por muito tempo, né? Quer dizer, depois de algum tempo batendo na porta de todos os editores sem conseguir sucesso, talvez seja o caso de você considerar a hipótese de não ser bom,
de não ser um bom escritor, de não ser aquele o seu caminho. Vejam que o Rubem Fonseca entregou para o editor e foi recusado aos 17 anos. A chance de que esse manuscrito que ele apresentou a esse editor fosse não tão bom ou não maduro para ser publicado era muito grande. Então, uma coisa é você ter a consciência da sua qualidade, da sua capacidade e trabalhá-la ao longo do tempo. Claro. E nesse período de amadurecimento ter algumas recusas. Outra é você bater nas portas frequentemente recebendo não, indicativo de que talvez você não seja tão bom assim. Aí, nesse caso, o editor vai inventar alguma desculpa, que pode ser a existência de palavras horrendas no texto. Maravilha, Carlos Andreas. Assim chegamos já ao final do nosso programa de estreia Zoeira Cultural. Nem deu tempo do próximo quadro, que seria a nossa análise de uma letra de música, mas vocês, ouvintes e espectadores, podem sugerir tanto no YouTube quanto nas redes sociais, onde a gente publicar esse programa, com a hashtag Zoeira Cultural. E agora o Lorde Vinheteiro vai dar algum final clássico ao nosso programa. O que temos aí? Um trecho, uma música de filme, por exemplo? Você gosta de fazer tubarão pra caramba no seu YouTube, não é? Tubarão é sai mais ou aí, menos tubarão? assim. O que sai, Vinheteiro? É bem simples, né? Um pedacinho de... como eu tô sem pedal aqui, dá pra tocar um... Música da Sabrina Sato. Boa, Vinheteiro. Andreas, até a próxima. Tamo junto. Programa bom, hein? Tchau. Valeu. Então, aguardamos vocês na próxima edição do Zoeira Cultural. E participe, porque esse programa você constrói com a gente. Até a próxima. Alegria, irreverência, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil, Carlos Andreasa e o Vinheteiro.